por aí? Nessa altura tá bom? E a distância? Tá bom assim a distância? O que tá acontecendo agora? 1, 2, 3, gravando. Cultura. Opa! Cultura livre. Bem-vindo à faixa bônus do Cultura Livre, hoje com Cida Moreira, mostrando músicas do seu Soledade, que está aqui. Vou apresentar todo mundo de novo, para você que não viu na TV, ou para você que viu, ou para você que chegou aqui, para você que está em 2069, enfim, no YouTube, tudo pode ser, né? Aqui, o mau elemento da banda, Isaías Amorim. A gente faz brincadeira enquanto não está gravando, aí depois olha o que acontece. Quer se defender, Isaías? Não. Não, tá bom? Fica tudo bem? Aqui o segundo, que também eles estavam brigando para ver quem era. Então, Omar Campos. É. Ali, Cida Moreira. Eu faço parte da banda. Ah, Claro. sempre, ó, tá aqui no meio dela. Né? Ali, Yuri Salvanini. O mais Ele novo elemento. É o mais novo elemento. E tem cara de bonzinho. Eu não sei Muito. se é só a cara, mas ele tem cara, né? E ali o último que tem cara de médio elemento, Adriano Busco. Ele pode ser mau elemento, pode ser bom elemento. Ele disfarça bem, tem uma boa cara de não sei muito bem. Vou começar já com uma pergunta do chat, que é a pergunta da Paloma. Ela está falando. A Cida lançou o primeiro disco independente em 81. Isso. E, às vezes, a gente fala como se o cenário independente fosse novidade. Eu queria que ela contasse como era lançar independente sem redes sociais. Olha, era um outro tipo de vida que a gente tinha. Não tinha nem internet, né? Então, a gente tinha uma outra atitude perante o trabalho. A gente trabalhava de uma outra maneira. Você veiculava seu trabalho muito no rádio e na TV, que tinha muito mais programa de música do que hoje, aliás, a TV já não tem programas de música mesmo há mais de 20 anos, na realidade. Então, a gente tinha uma outra forma de trabalhar, né? Você vendia, você deixava os seus LPs em consignação nas lojas, né? Quer dizer, de certa maneira, apesar de todo o avanço das redes sociais e tal, era um trabalho mais braçal, mas eu acho que mais encantador. A gente se envolvia talvez muito mais assim com o resultado. Eu lembro que quando chegou o meu disco, eu pus 2 caixas no carro e saí levando para as pessoas de carro, de casa em casa, não sei o quê. Quer dizer, então, essas coisas a gente não faz mais, né, infelizmente. Hoje é mais difícil? É mais difícil e é muito mais fácil também, porque é claro que as redes disseminam, principalmente as mídias de música, são fundamentais, né? Hoje em dia o disco é mídia de música, o físico do disco hoje é muito pouco, né? Então, eu acho maravilhoso, mas assim, a gente não tem mais tanto envolvimento, assim, e até a gente tinha uma responsabilidade brutal sobre isso, entendeu? Você tinha que fazer, vender teu disco, você tinha que levar no rádio, levar nas redações de jornal para críticos fazerem crítica. Então, ia lá para o Estadão, para a Folha, para a revista, para Isto É, enfim, tudo que existia. E a gente levava os releases, levava as matérias de jornal em xerox, naqueles envelopes. Depois ainda veio o fax, aí depois foi melhorando. E é muito... É muito maluco isso, né? Porque eu acho que quando você vive muitos tempos de transformação do mercado, e a música, no final das contas, sai um pouco na frente, porque eu acho que o teatro ainda tem é mais difícil. Tipo, o pessoal da música se resolveu melhor, colocou para download, resolveu. Óbvio que ainda tem muita coisa para resolver, direitos autorais, mil coisas. Direito autoral, principalmente, né? Principalmente. Mas o teatro, eu acho que ainda pena mais, não? O teatro ele trabalha com uma outra expressão humana, né? Que depende ali do público, né? Depende daquela pessoa estar ali vendo você no palco, né? Até para que você exerça a sua função, você não pode fazer um grande espetáculo para um teatro vazio, né? Então o teatro tem essa dor a mais, mas também tem uma grandeza. E, às vezes, a música, por estar disseminada de tantas maneiras, você acaba não percebendo, né? Porque a gente não ouve mais, assim, por exemplo, um disco inteiro, né?
A gente quase não faz mais isso. É um Ninguém outro mais tempo, faz. é. Então, e o teatro ali, a palavra está ali no corpo do ator, né? E já liga com o filme que a gente falou no começo do programa, É. que é o Deserto, que é uma trupe, né, que faz... Uma trupe de artistas velhos brasileiros. E eles chegam para se apresentar numa cidade que não tem ninguém, né? Não tem ninguém, nunca tem. Eles vagam pelo sertão, apresentando um espetáculo, se vestem de roupa de gala e tudo, e não tem ninguém para assistir, porque se discute um pouco nesse filme grandioso a utilidade da arte, o sentido de ser artista, quer dizer, qual é o valor que tem um artista de verdade se ele não tem público? Né? Então, tem uma discussão aí que está ligada à decadência de um país, à solidão das cidades, à inutilidade de muitas questões e à própria velhice. Os atores somos todos mais velhos. Só tem uma menina de 12 anos que é a única sobrevivente que sai e vai embora no final do filme. O resto tudo fica por ali. Alguns morrem e alguns ficam por ali. Então, quer dizer, o filme tem essa discussão maravilhosa, profundamente brasileira, profundamente épica. É como se fosse o grande sertão do Guimarães Rosa, o grande sertão dos 100 anos de solidão, a grande solidão, sabe? Quer dizer, são coisas um pouco, tem até a ver, se você pensar um pouco com essa novela nova, O Velho Chico, tem um rio em extinção, sabe? Então, o filme revela essa beleza e a crueldade da vida, né? Que a gente, como artista, acaba sentindo mais dia, menos dia, né? Agora tem Feito um Picolé no Sol. Quero um barco meio mar, o meio não achei, não veio para sair do charco feio. Quero um barco meio mar, um porto meio lar, um corpo feito para se amar e sem receio, meio assim doente, de repente cheio desse olhar ausente, meio louco, meio num sufoco, meio Coca-Cola, meio mal da bola, meio inconsequente, como se no meio da cidade, na velocidade, na saudade, na maldade, à toa nessa claridade, tanta coisa boa se desmancha, feito um picolé no sol, e feito um picolé no sol, eu quero estar agora para esquecer do mal, que tá lá fora me esperando, para cobrar a taxa, tá com a mão toda suja de graxa. Tô ficando meio assim xarope, dessa lenga-lenga já amarrei um bode. Pode crer que tudo tem a ver com tudo, tem a ver com o mundo, tem a ver com ser perfeito. Tá na rua, tá na banca de revista, tô na pista e não te desconcerta. Sempre alerta na notícia esperta, nesse compromisso numa dose certa. Veio como onda bomba, longa história nua, sem certeza sobre a mesa tua, crua e sem semente, mente, me confunde, funde a minha e a tua nesse instante antes. Vejo um pôr do sol brilhante, como nunca dantes me arriscar e foi tomar a cara. Um primeiro passo, num segundo passo, num terceiro passo eu acho. Caminho dessa descoberta, não tem compromisso com trilhar. O que já foi trilhado, deixo tudo ali do lado e parto cego e sempre em frente, um tanto quanto alucinado. E nado para estar presente, nada como estar assim ciente
sem estar cansado, sem estar à margem, sem estar doente, sem faltar coragem, sem querer fazer charminho, sem querer carinho, sem querer carona. Quero um barco meio mar, um corpo meio lar, um porto feito para se amar, crua e sem semente, mente, me confunde, funde a minha tua nesse instante. Um primeiro passo, um primeiro passo, um terceiro passo. Sem querer fazer charminho, sem querer carinho, sem querer carona. Quero um barco meio lar, um porto meio mar, um corpo feito para se amar, crua e sem semente, mente, me confunde, funde a minha e a tua nesse instante. Um primeiro passo, um segundo passo, um terceiro passo. Eu acho. Feito um picolé no sol, essa música linda demais, do Nico Nikolaevski. Essa música, para mim, ela tem uma coisa da maior importância, trovoa, dessa linhagem que é um monte de palavra, um monte de palavra, e de repente, uma hora não tem mais palavra, e aí vem o... Acaba, né? Acaba o que tem que falar, né? É tão assim... catártica, assim, né? Ela fala tanta coisa ao mesmo tempo, né? E ao mesmo tempo ela só fala de uma coisa só, né? Como fala um monte. Um monte de coisa. E ela é bem anos 80, né? Anos 90. Enfim, é bem confessional também. Linda. E o Derek, que é um cara muito esperto, e ele viu que você vinha aqui hoje e perguntou, eu posso ir assistir? E aí ele trouxe, eu preciso mostrar que ele imprimiu aqui, ó, uma pergunta para eu fazer, e trouxe aqui no bolso dele. Tá aqui, a pergunta dele é: Cida, em algumas entrevistas você disse que Soledade é uma cidade na Paraíba que está desaparecendo e que o disco fala sobre o Brasil. No caso, a música Feito um Picolé no Sol, seria a música que fala sobre o processo de extinção dessas cidades ao longo do Brasil? Não. Eu acho que aí o Picolé no Sol é quase uma licença poética dentro do Soledade, porque eu acho que ele também fala de um tipo de poesia ou um tipo de artista que também está se extinguindo. Penso seriamente isso. O Forasteiro também, Por Onde É Que Andarás, né? Não sabemos muito mais aí, por onde andaremos. E antes dessa música, a gente estava falando sobre o filme, sobre os artistas que se apresentavam, e eu fiquei pensando se alguma vez, porque parece que não, mas acontece muito, se alguma vez você foi se apresentar e não tinha público. Se Sim, isso já aconteceu. Já aconteceu uma vez no Café Piu Piu. É muito forte, não foi né? ninguém, não foi ninguém, ponto. Gente, porque isso é forte e, na verdade, é o medo de todo mundo, né? De todo artista. E acaba acontecendo com... Acontece muito. Mesmo que não vá ninguém, existem condições, assim, pessoas sem tocar para 5, 6 pessoas no lugar, né? Ainda hoje, isso existe hoje, inclusive. Muito, né? isso acontece Muito. demais. E aí tem aquela velha coisa que as pessoas falam, mas mesmo em televisão, que você falou, não tem muito programa, aí falam, que música não dá audiência, as pessoas não querem. E eu não sei o quanto as pessoas não querem ou quanto ninguém quer oferecer isso também. Eu não fico na dúvida, porque eu acho que as pessoas querem. Querem, mas se elas forem alimentadas pelas coisas que elas podem querer, né? Então a mídia aí tem um papel fundamental, né? O jornalismo, a mídia tem um papel fundamental, e aí porque você já tem que lidar com a desumanização de gravadoras, de programas de rádio, de mídia televisiva, mesmo assim produtores, pessoas que trabalham em grandes eventos ou coisas assim, que também acabam escolhendo o que elas vão veicular, porque elas resolvem dizer que aquela pessoa
ela não vai dar um público suficiente para o que ele está querendo. Isso tudo são os malefícios do nosso ofício, né? E que a gente tem que lidar com isso Sim. o tempo inteiro, sem se amargurar de preferência. Sim. Porque se você for se amargurar, você não faz mais seu trabalho. E aí seu trabalho fica triste, fica doído, fica doloroso, né? E não pode ser assim. Você não precisa ser alegre o tempo inteiro, mas você também não pode ser ficar bravo porque ninguém está te entendendo, Total. né? Aliás, todas as pessoas passam por isso na vida, né? Sou artista, Todo né? mundo. É. Bom, agora tem a última voz do Brasil. Ah. São 15:07, tá quase na hora de ouvir pelo rádio a última voz do Brasil. Calem a boca, cantores do rádio, tá quase na hora da última voz do Brasil. Vocês não vão saber de nada mais. Fechem a porta, apaguem as luzes, acendam as velas pra última voz do Brasil. O preço da soja, o de lucro no Acre, já foram notícias da última voz do Brasil. Os navegadores perderam o rumo, sem ter as notícias da última voz do Brasil. Vocês não vão saber de nada mais. 7h40, estão todos na sala, ouvindo as notícias da última voz do Brasil. Panela no fogo, barriga vazia e aquela folia da última voz do Brasil. Nunca mais vamos ouvir o Guarani. Já passa das 8, barriga vazia e aquela folia da última voz do Brasil. De agora em diante é tudo silêncio e nós nunca mais ouviremos a voz do Brasil. Vamos tentar mais uma vez a última voz do Brasil. A insensatez que você fez, querer ser burguês do Brasil. Atriz atrás, atroz atriz, folias de reis do Brasil. E os carnavais dos hospitais se ouvem na voz do Brasil. A última voz do Brasil, uou, aqui no Cultura Livre. O Pedro Lombriga está falando se juntar as falas da Cida com as do Black Alien, que ele veio aqui há alguns dias, sei lá, algumas semanas, já dá para entender metade das nossas angústias atuais. Muito obrigada pela parte que me toca. Ô Cida, você cantou no rádio? Eu comecei com 6 anos. Eu nasci aqui em São Paulo, fui criada no interior de São Paulo, numa cidade chamada Paraguaçu Paulista, que tinha um rádio forte, maravilhoso, né, interior todo. E eu comecei aos 6 anos cantando num programa de auditórios, um programa de infantil, no domingo de manhã. E a primeira canção que eu cantei no rádio foi Serra da Boa Esperança. Com 6 anos. E aí a Júlia tinha perguntado, acho que já dá, mas ela falou, Cida, sua relação com a música e com o piano começou desde pequena? Desde Cantar muito pequena, 6. desde muito pequena. Piano também nessa época.
né? E não sei por que eu tive pais que me ouviram. Então, bom, com 6 anos eu fui cantar na rádio, com o meu irmão mais velho me levou, e aos 6 anos de aniversário parou um caminhão na frente da minha casa e desceu um piano para mim, comprado pelo meu pai. Tá aí, gente, tá vendo? Olha, infelizmente, o nosso bônus está acabando também, passou muito rápido. Eu nem soube o segredo. Não vou contar ainda, então, em rede nacional. Depois, quem sabe, se eu conseguir, eu posto no Face alguma coisa. Queria agradecer demais, falar que foi um prazer enorme recebê-los. Estou muito feliz. O Adriano tinha ido lá no estudinho, né? Gostou? Achou que ficou melhor assim, né? Tá maior, né? Cida, Tá show, né? Tá show. tá show. Cida, super obrigada. Eu que agradeço demais. Para encerrar, tem Construção, que é um arranjo de quem? Do Arthur de Faria. A gente não falou, esqueci, outra coisa que a gente tem que Fala. falar. Do Zé Pedro. Bom, Véia, a gente vai falar de você agora. a gente vai falar que a gente acha você uma pessoa completamente louca, Completamente louca. mas que a gente te ama. te ama. É. E a coisa mais divertida que existe para fazer com o Zé Pedro é comer banana split no Joaquins, de madrugada. Banana split no Joaquins de madrugada. De madrugada. Tá, vou combinar com ele. Então, espero que ele veja isso. E eu também fiquei de falar do Murilo, que faz todas as imagens, os vídeos, os clipes, os vídeos do show, do cenário e tal. E agora nós estamos começando a gravar um programa para a internet. Quem me contou isso foi a véia. A véia. Chama-se Um Copo de Veneno. O Copo de Veneno. Um Copo de Veneno. Começamos e como a gravar. Tem vontade de falar alguma coisa? São não? 10 programas que foram vendidos para a TV, para a internet e para a TV Brasil. É uma piração do Murilo, que é um personagem, são muitos personagens, que sou eu, com alguns textos incríveis e alucinados, um cenário assustador, cada personagem um mais absurdo que o outro, e músicas. Então, cada programa tem uma música. Encerrando o programa, é uma piração. Quando esse programa passar, em setembro, nós vamos estar terminando de gravar os programas. Tá, legal. Né? Ótimo. Então, daqui a pouco. E aí, a última música é Construção, que tem arranjo do Arthur de Faria. Um arranjo do Arthur de Faria, que levou um susto quando eu falei para ele. Posso E imaginar. eu falei para ele, só a única coisa que eu quero te pedir é que você não ouça nunca mais o arranjo do Duprá. E ele ficou ruminando, e aí ele chegou para gravar com esse espetáculo de arranjo. Então, vai essa para terminar. Vamos Um lá. beijo para o Arthur de Faria, um beijo para você. Amor daquela vez, como se fosse a última. Beijou sua mulher, como se fosse a última. E cada filho seu, como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar 4 paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. E se acabou no chão feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público.
Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Amou daquela vez como se fosse o último. Beijou sua mulher como se fosse a única. E cada filho seu como se fosse o próximo. E atravessou a rua com o seu passo bêbado. Subiu a construção como se fosse sólido. Ergueu no patamar 4 paredes mágicas. Tijolo com tijolo num desenho lógico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou para descansar como se fosse um príncipe. Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo. Bebeu e soluçou como se fosse máquina. Dançou e gargalhou como se fosse o próximo. E tropeçou no céu como se ouvisse música. E flutuou no ar como se fosse sábado. E se acabou no chão, feito um pacote tímido. Agonizou no meio do passeio náufrago. Morreu na contramão, atrapalhando o público. Amou daquela vez como se fosse máquina. Beijou sua mulher como se fosse lógico. Ergueu no patamar 4 paredes flácidas. Sentou pra descansar como se fosse um pássaro. E flutuou no ar como se fosse um príncipe. E se acabou no chão feito um pacote bêbado. Morreu na contramão, atrapalhando o sábado.